Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é o que é lifelong learning, ou seja, o que é esse aprendizado contínuo, aprendizado durante toda a vida. Por algum motivo, os profissionais de gestão de pessoas adoram termos em inglês. Eu acho que é para ficar mais chique. Bom, esse termo está na moda, apesar de a gente conversar sobre ele desde a década de 90, com a aprendizagem organizacional proposta por Peter Senge. Eu vou te contar sobre tudo isso, como colocar o lifelong learning na prática na sua organização e também como esse conceito pode te ajudar a aprimorar e ter muito mais sucesso na sua carreira. Eu sou Daisy, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar esses segredos logo depois da vinheta. Na época dos meus avós, os meus avós diziam para os meus pais o seguinte: bom, agora você já estudou, agora você já está pronto. E era assim mesmo, né? Então as pessoas estudavam durante um período da vida e elas estavam prontas. Por quê? Porque o mundo era muito mais estável, a gente não tinha um mundo tão interligado, né? Até porque não existia internet nessa época e a gente não tinha as mudanças radicais que acontecem hoje. Então hoje a gente vai ter que sim continuar aprendendo o resto da vida. E isso é muito bom, né? Porque isso faz com que a gente saia da zona de conforto e esteja sempre sendo desafiado pelas mudanças do mercado externo. A questão é como fazer isso de uma forma inteligente. Então, assim, quando a gente fala de aprendizagem organizacional ou quando a gente fala do lifelong learning, a gente não está falando em colecionar diplomas. Até porque o que o mercado nos solicita hoje não é uma pilha de diplomas mais. O que o mercado nos solicita é a gente conseguir resolver questões complexas dentro e fora das organizações. Então, se eu conseguir resolver questões complexas com inteligência emocional, também olhando o meu comportamento e com bons valores, com certeza eu vou ter sucesso no mercado. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês quais são as características de quem está sempre aprendendo, que a gente chama de lifelong learner, né? Então, a gente poderia fazer uma tradução literal aí de um aprendiz para toda a vida. E também assim, ó, quais são as ferramentas que a gente pode usar para fazer isso, porque já não é mais só treinamento. Então esse vídeo tá imperdível, então fica aqui comigo. Mas já se inscreve aqui no canal da Synchrony, compartilha esse vídeo, curte o vídeo e deixa seu comentário aqui. Você já é um lifelong learner? E a sua empresa já pratica o lifelong learning? Então vamos seguir na sequência aí. Na década de 90, Peter Senge, bom, quem me conhece sabe que eu adoro Peter Senge, da aprendizagem organizacional, pensamento sistêmico e do livro A Quinta Disciplina. Bom, Peter Senge escreveu justamente no livro A Quinta Disciplina o seguinte: a verdadeira vantagem competitiva é aprender mais rápido do que seus concorrentes. Bom, a gente já sabia isso na década de 90 e isso só foi se reforçando ao longo do tempo. Por quê? É através da aprendizagem organizacional que nós vamos conseguir produzir inovação, reduzir custos, trabalhar de um jeito mais inteligente, preparar sucessores e não deixar as ideias da nossa empresa ficarem velhas. Porque muitas empresas que têm sucesso no mercado acabam se acomodando. Então acham assim, eu já tenho a fórmula do sucesso, eu não preciso aprender mais nada. E isso está muito longe da realidade. Então, assim, cada vez mais pessoas e organizações vão precisar aprender e desenvolver novas competências. Então, quando a gente fala do lifelong learning, a gente está falando que as empresas têm interesse em que as pessoas continuem aprendendo e que a própria organização coletivamente continue aprendendo. E também as pessoas devem ter interesse em aprender, porque isso vai ser fundamental para que elas se mantenham no mercado e tenham sucesso nas suas carreiras. Então, quando a gente está falando do lifelong learning, a gente está falando de olhar para as soft skills, que são as habilidades comportamentais ou as competências comportamentais de uma pessoa e também da organização, né? Que soft skills
essa organização pode oferecer para o mercado. E a gente também está falando das hard skills, então das competências ou das habilidades técnicas. Esses dois tipos de competências juntas podem fazer o sucesso ou fracasso de uma organização. Então, é importante se criar uma cultura de aprendizagem. E aí a gente não fala mais de aprender só através de treinamento, né? Hoje a gente tem muitas outras ferramentas que podem nos ajudar e que podem fazer as pessoas aprenderem muito rapidamente nas organizações. Mas existem algumas condições para que essa aprendizagem aconteça e que a gente vai falar na sequência. Bom, quando a gente fala do lifelong learning, a gente está falando que as empresas elas precisam começar a olhar o desenvolvimento de pessoas e olhar o desenvolvimento de liderança de uma forma diferente. Mas antes de eu falar dessas características do lifelong learner, que é esse aprendiz, eu queria te dizer que eu gravei um vídeo aqui no canal chamado O que é liderança digital ou liderança 4.0, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então, vou deixar o link nos cards e também na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois desse. Bom, quando a gente fala de lifelong learning, a gente está falando que as empresas, cada vez mais, elas vão abrir mão do controle sobre o que as pessoas estão aprendendo. Porque antigamente era assim, a empresa determinava o que você ia fazer da sua carreira, para onde você ia progredir na sua carreira, se você ia mudar de cidade, unidade, enfim, área, né? E hoje isso mudou bastante, né? Então hoje as empresas precisam negociar com cada pessoa para saber se ela tem interesse em mudar de área, mudar de cidade, etc, etc. Com a aprendizagem é a mesma coisa. Então, cada vez mais as empresas vão abrir opções de aprendizagem e o próprio aprendiz vai fazer aí as suas escolhas de como prefere aprender. Por que as empresas estão fazendo isso? Porque elas perceberam que se eu abro um leque de possibilidades de aprendizagem, cada pessoa vai selecionar aquelas opções de aprendizagem que vão fazer mais sentido para o momento delas e que tem mais a ver com o seu estilo de aprendizagem. Então, a gente descobriu ao longo dos anos que nem todo mundo aprende da mesma forma e que nem todo mundo aprende através de treinamento ou que nem tudo pode ser aprendido através de treinamento, né? Mas antes da gente falar dessa evolução do treinamento, é importante a gente ressaltar quais são as características que esse lifelong learner, né, esse aprendiz da vida toda, ele tem que ter para ter sucesso no seu processo de aprendizagem, né? A primeira característica que um lifelong learner tem é mente aberta. Então, essa pessoa ela precisa estar. Lembra daquela história da xícara cheia e da xícara vazia? Então, assim, ó, se eu acho que os meus modelos mentais são corretos e inflexíveis, né? Se a minha xícara está cheia e não cabe nenhuma ideia nova, eu não vou conseguir ter um comportamento de aprendiz. Então, é fundamental que essas pessoas tenham mente aberta, né? Além disso, pessoas que querem ser lifelong learners, elas precisam ter curiosidade. Então, assim, quanto mais a gente aprende sobre um determinado assunto, e eu vejo isso em gestão de pessoas, mais eu vejo que tem mais para aprender, né? Porque o conhecimento ele é infinito. Então, essa curiosidade, dizer, puxa, eu aprendi esse nível aqui desse assunto, agora eu quero me aprofundar mais, faz com que a gente fique cada vez melhor naquele assunto, né? Então, ter essa curiosidade para continuar aprendendo e continuar pesquisando sobre um determinado assunto é fundamental para quem quer ter lifelong learning, né? Bom, uma outra característica que esses aprendizes apresentam é o tal do mindset de crescimento, que é um outro termo que entrou na moda, que é o seguinte: eu consegui saber que eu posso desenvolver novas habilidades, né? Então, se eu me proponho a estar sempre aprendendo, eu vou ter esse mindset de crescimento, né? E não aquela ideia de que eu já aprendi o suficiente ou eu tô aqui na minha zona de conforto e eu não preciso aprender mais nada.
Uma outra característica que um lifelong learner precisa ter é humildade, né? Então, assim, eu saber que eu posso até ter um bom conhecimento num determinado assunto, uma boa habilidade ou ter competências específicas, mas isso não significa que eu já sei tudo. Porque o conhecimento está sendo renovado, as competências estão sendo renovadas. Então, aquela solução que eu tinha ontem, ou às vezes hoje, amanhã já não serve mais. Então, é importante ter essa humildade para esvaziar a xícara e se abrir aí para os conhecimentos que são renovados a cada instante, né? Basta a gente entrar na internet, a gente vai ver que milhões de trabalhos e artigos e cursos e ações de desenvolvimento são geradas a cada segundo na internet e é uma fonte infinita de conhecimento que cada vez me encanta mais, né? E além disso, muito importante é que lifelong learners precisam ter autonomia. Então isso eu vejo bastante no meu trabalho na consultoria. Não adianta você me contratar para, por exemplo, fazer um processo de coaching com uma pessoa que não quer se desenvolver, né? Porque alguns empresários até me dizem assim, não, mas quem sabe você conversa com ela e dela muda o comportamento dela. Tá, mas ela quer mudar o comportamento dela? Para que ela quer mudar, né? Então, assim, qual é a vantagem que ela percebe nessa mudança de comportamento? Então, cada vez mais as empresas vão oferecer opções e as pessoas vão decidir o que elas vão querer e como elas vão querer aprender. E o que é interessante é que assim, ó, o que as organizações precisam fazer hoje, na minha opinião, é propor desafios. Então, você tem essa meta para o próximo trimestre. Vamos dizer que você tenha que aumentar as suas vendas na China, né, no próximo trimestre de um produto X. Então, assim, ó, o que você precisa fazer para melhorar as suas habilidades comerciais na China? Talvez você tenha que aprender mais sobre a cultura chinesa. Talvez você precise aprender mais sobre como os chineses negociam. Então, veja, à medida em que eu enxergo o que eu preciso aprender e tenho autonomia e tomo a iniciativa de ir atrás de ações de desenvolvimento que me ajudem a cumprir uma meta, essa aprendizagem passa a fazer sentido para mim. Por quê? Porque é uma aprendizagem que tem um caráter prático. Então, essa aprendizagem vai me ajudar agora na minha carreira e ajudando aí na minha carreira também vai ajudar a minha empresa a se desenvolver. Então, esse é o novo modelo organizacional, né? Antigamente as empresas diziam assim: ó, Deise, tem um curso aqui interessante, vamos mandar 5 pessoas, né? E as pessoas iam para o treinamento, achavam interessante, o coffee break tinha uma comida boa, elas saíam do estresse do trabalho, se divertiam, faziam networking, conheciam outras pessoas, mas muitas vezes voltavam para sua empresa e não aplicavam nada do que tinham visto no treinamento. Por quê? Porque não faz sentido para mim aprender essas competências agora, eu não tenho nem como usar no meu trabalho, né? Então, cada vez mais as empresas estão fazendo investimentos inteligentes em desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de liderança. E nós também estamos fazendo investimentos mais inteligentes como pessoas físicas, né? Porque a gente vai comprar aqueles conteúdos que fazem sentido na nossa vida e na nossa carreira. Agora vamos ver quais são essas alternativas de desenvolvimento. Ah, se você está interessado em desenvolver a sua carreira, eu deixei um artigo no blog da Synchrony chamado Carreira, Empregabilidade ou Trabalhabilidade e que fala muito dessas tendências em relação à carreira. Então, eu vou deixar o link desse artigo na descrição e nos comentários deste vídeo para você poder acessar e daí você já aproveita e já conhece o blog da Synchrony. Vamos lá. Vamos às ações de treinamento e desenvolvimento que podem te levar a ser um lifelong learner. Que é o seguinte, primeiro, treinamento que dispensa apresentações, né? Coaching, que para a Synchrony é um processo individualizado de desenvolvimento de uma competência em que a gente entra na realidade de cada cliente, estuda o perfil dele e através do perfil deste coach, como a gente chama, a gente desenvolve alguma competência específica.
Então, essa competência pode ser liderança, negociação internacional, por exemplo, né? Então, uma pessoa precisa negociar com os chineses, como eu falei antes. Então, a gente vai lá e ajuda essa pessoa a se desenvolver com o perfil dela de negociador para negociar melhor com os chineses, por exemplo. A gente pode ter também mentoring, né? Mentoring é uma ferramenta que nos ajuda a repensar a carreira, então uma ferramenta mais de longo prazo. E agora também estão surgindo mentorias em outra área, que também é outra moda na nossa área aqui, né? O counseling, né? Que é o aconselhamento. Então você tem aí uma questão específica sobre a qual você precisa aprender e daí você contrata um conselheiro para te ajudar nessa situação específica, né? A gente também pode usar vídeos no YouTube, então se você maratonar aí os vídeos da Synchrony, você vai ver que tem muito conteúdo relevante que pode te ajudar muito na aprendizagem organizacional, no seu autodesenvolvimento e também no desenvolvimento aí da sua carreira, né? A gente tem livros, artigos, né, que a gente pode usar para se desenvolver. A gente pode fazer viagens. Então, quando a gente faz uma viagem, por exemplo, para uma outra cultura, a gente aprende outras formas de olhar a vida, outras formas de desenvolver determinados trabalhos. Então, é uma ferramenta de desenvolvimento que eu gosto muito também, né? A gente pode fazer visitas de benchmarking, né? Então, ver como outras empresas estão fazendo o que a gente pretende aprender. A gente pode usar relacionamentos com pessoas de diferentes tribos, diferentes estilos, né? Para que a gente possa, de novo, enxergar o mundo de formas diferentes, daí trazer soluções inovadoras, né? A gente pode também ter o que Peter Senge chama de comunidades de aprendizagem, né? Então, dentro da organização, eu posso criar comunidades onde as pessoas estão aprendendo. E a gente hoje já tem comunidades na internet, né? Que também é uma tendência onde as pessoas se reúnem para aprender em conjunto sobre um determinado tema. Eu, por exemplo, neste momento estou participando de uma comunidade sobre Google Ads. Vejam só, eu sou uma pessoa de gestão de pessoas, mas como eu já contei para vocês nesse canal, cada vez mais estou aprendendo sobre internet, porque a gente precisa aprender a interligar a questão da gestão de pessoas com a questão digital, né? Então, todo esse meu desenvolvimento na área digital, de internet, etc., olhando aí a indústria 4.0 também, tem me feito muito bem e de novo, eu sou uma lifelong learner, então eu preciso aprender coisas diferentes também, né? Bom, pessoal, por falar em aprender coisas diferentes, eu queria te dizer que a Synchrony tá aí em todas as redes sociais, tá no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, então segue lá a página Synchrony Consultoria, basta pesquisar sobre o nome. E daí a gente tem lá, a gente sempre avisa quando tem conteúdos novos, artigos no blog, programações da consultoria, vídeos aqui no YouTube, tá bom? Então já se inscreve no canal da Synchrony, compartilha esse vídeo, curte o vídeo, por favor, que isso ajuda muito o canal e deixa seu comentário aqui. Que ações de aprendizagem você já usa na sua empresa ou na sua carreira? Eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima.